Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um bolo de mandioca. Essa versão do bolo de mandioca é um pouco diferente da outra que eu já passei para vocês. Esse eu vou fazer com a mandioca ralada. Estou fazendo apenas meia receita e essas são as quantidades que eu estou utilizando. Essa versão do bolo de mandioca é muito simples, a gente não precisa nem de liquidificador nem de batedeira. Nós vamos misturar tudo à mão. A gente vai iniciar pelo ovo, misturando com um fouet ou um garfo para homogeneizar bem. Acrescentamos o açúcar e aqui eu estou usando um açúcar demerara, ele é um pouquinho mais grosso, então eu preciso misturar por um tempo maior. Depois do açúcar a gente vai adicionar a manteiga e aqui é importante que ela esteja em ponto de pomada, mais amolecida, para homogeneizar melhor na massa. Agora a gente vai adicionar o leite de coco e é importante a gente continuar homogeneizando a cada item que a gente agregar essa mistura. Por mais que a gente esteja utilizando a mandioca ralada e o bolo não vai ficar liso, é importante que não tenha grumos de nenhum ingrediente, ou o bolo não vai assar de forma uniforme. Juntar a mandioca, misturar bem para incorporar a mandioca. É importante essa mistura para que a mandioca se hidrate com todos os outros ingredientes que a gente colocou aqui na massa. Eu vou trocar o meu fouet por uma espátula de silicone para me ajudar a finalizar a mistura dos ingredientes e também colocar a massa na assadeira. Por fim, a gente vai adicionar o coco ralado. Eu estou usando o coco ralado grosso e é importante que ele seja sem açúcar, para não alterar o sabor do bolo. Agora que a gente já tem uma mistura bem uniforme, a gente vai colocar o bolo para assar. Eu estou usando uma assadeira antiaderente, então eu não preciso nem untar e polvilhar a assadeira ou usar papel manteiga para que me ajude a desprender do fundo da assadeira depois de assado o bolo. Esse bolo leva mandioca crua e poucos líquidos, então é importante a gente não assar ele numa temperatura muito alta. A temperatura de 180 graus é ideal para que a gente asse esse bolo, que também demora bastante para assar, cerca de 50 minutos a 1h15, de acordo com o forno de cada um. É importante que ao colocarmos o bolo no forno ele já esteja aquecido, assim o bolo já inicia o processo de cocção e não corre o risco de ressecar. Passados 50 minutos, o meu bolo já está assado e morno para que a gente consiga desenformar ele sem que ele se quebre. É importante soltar bem as laterais, verificar se o fundo dele já está solto e aqui eu vou usar uma técnica, já que o bolo é pequeno, e eu vou virar ele primeiro na minha mão para depois colocar ele no prato. Ele grudou um pouquinho na assadeira, mas esteticamente isso não tem nenhum problema, já que a gente vai servir ele com a parte que assou virada para cima. Esse bolo ele é mais denso e úmido, ele tem uma textura parecida com um pudim. Então não esperem que a gente vá conseguir cortar e rechear esse bolo, por exemplo, além de não ser um bolo característico para esse tipo de preparo.